Começa agora pelo canal Yahushua Reina para Sempre. A série do Apocalipse agora está revelado o mistério na apresentação do palestrante Fernando Pereira Batista, capítulo 1. Se inscreva nesse canal, dê o seu like, ative o seu sininho e o YouTube entende e manda as notificações. Mais uma pérola da graça. Olá, paz e graça, meus queridos irmãos do canal Yahushua Reina para Sempre. Aqui é o Fernando Pereira Batista, no canal Yahushua Reina para Sempre. Quero mandar paz e graça a todos os queridos irmãos inscritos nesse canal. Um abraço a vocês. Obrigado por participar desse canal, falando das pérolas da graça de Deus, falando das profecias já realizadas, falando que a Bíblia, falando assim, a Bíblia, que Deus já cumpriu a sua obra literária e a sua obra espiritual continuará pelo século do século, porque Ele reina pelo século do século. Obrigado aos queridos irmãos. Eu tenho 47 vídeos e com este agora 48 vídeos. Agradeço aos irmãos por participar, pelas visualizações. Eu fico muito alegre, estou muito contente. Aqui eu expresso a minha gratidão, agradecendo vocês categoricamente de todo o meu coração, que nós chegamos aí aos 47 vídeos, somente os 47 vídeos gravados aqui, e nós aí já temos o total de 1.800 visualizações. Obrigado, meus irmãos, pelas visualizações, sabendo que o dono da verdade e quem dá essa sabedoria, que toda a honra, que toda a glória é para aquele que se revestiu de carne e sangue e salvou os hebreus escolhidos. E aquilo ficou de exemplo para todos os continentes que viriam, séculos vindouros, como o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios 2:7, para mostrar os séculos vindouros, aquilo que ele fez com os judeus, aquela graça, tirou o pecado, eliminou a lei física, eliminou a lei espiritual e a lei física. Aquilo alcançou, se estendeu para toda a humanidade. Esta é a mensagem da graça. Alcançou os espíritos, porque na nova aliança é o ministério da lei da vida, do espírito da lei da vida, do Espírito de Deus, que na cópia do Almeida é o Espírito Santo. E nós estamos aqui nessa série do Apocalipse para passar esse conhecimento aos queridos irmãos que são futuristas, que estão dentro das religiões, os irmãos eleitos, as irmãs eleitas, que está dentro das religiões. As religiões, elas as mesmas, falando assim, colocam pavor nos filhos de Deus, obrigam os filhos de Deus a viver os rudimentos, falando assim, aquilo que não existe mais, que era a lei de Moisés, que era física, que foi eliminada no aspecto físico na segunda volta do Salvador. Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28, que os irmãos a igreja do primeiro século, os hebreus escolhidos também, estavam esperando ele, a sua aparição na segunda vez, estava aguardando ele para a salvação, porque ele apareceu uma vez, o escritor aos Hebreus diz, eu acredito que foi o apóstolo Paulo, que ele apareceu uma vez no seu corpo, revestido de carne e sangue, sem pecado, tirou o pecado de muitos, e aparecerá a segunda vez para aqueles que aguardam para a salvação. Pronto, está confirmado que Jesus, não existe a terceira volta dele, não existe uma terceira volta incerta no século vindouro, nem em 2050, nem em 2060, 70, nem no ano 3000, nem no ano 4000, 5000, 6000, no calendário de gregoriano. E Yahushua, ele já voltou e se materializou em nós, e ele mora em nossa mente. Esta é a mensagem
da graça de Deus. Fazendo aquele resumo lá do capítulo de número 11, que falei das duas testemunhas do Apocalipse, que foi o ministério do profeta Elias, e o profeta Elias, a pessoa do profeta Elias, quando estava viva, na visão na ilha de Pátmos recebido, que Jesus deu a João, representou ali a primeira testemunha, o ministério dos profetas, e representou o ministério de Moisés, a lei de Moisés e o ministério dos profetas. Foram testemunhas para ver a destruição, o juízo de Deus. Falando assim, foi testemunha para ver o juízo de Deus e para ver o novo céu e a nova terra. Foram testemunhas, porque na lei, como eu já li, dizia que tinha que ter 2 ou 3 testemunhas para que o malfeitor fosse condenado pela ordenança de Moisés que ele recebeu lá no Monte Sinai. Aquela aliança que foi feita na carne. Ali era o ministério da carne, o ministério do Filemon, falando assim, o ministério do filé mignon, o ministério da jabá, o ministério da picanha, o ministério da lei de Moisés era o ministério de carne. Mas hoje é o espírito da lei da vida, onde não tem carne, não tem nem cabelo, meus irmãos, é o ministério do espírito. Então nós aqui vamos passando esse conhecimento da graça de Deus. E hoje vai ficar esse áudio você não pode perder. Convide a sua família, faça seu chazinho aí, seu cafezinho, né? Compre a sua pizza aí, né? E vamos aprender essa graça de Deus tão maravilhosa. Lembrando a vocês que aqui a série do Apocalipse agora está revelado o mistério. Nós começamos essa série lá no capítulo 1, falamos das 7 igrejas da Ásia, que a Ásia estava na província romana, a sua capital era Éfeso, que hoje é a atual Turquia. Falamos ali dos 4 animais, dos 7 selos, falamos das 7 trombetas, 7 selos, 7 trombetas, falamos dos cartiçais, das estrelas, falamos também das nuvens que representam. Então você pode estar vendo os vídeos e entendendo essa mensagem da graça, ouvindo esses áudios aqui no canal Yahushua Reina para sempre. Falando a vocês que eu retornarei fazendo um vídeo no último capítulo, que mostra para nós aquela cidade que tem um âmbito espiritual, tem um lado espiritual que nós iremos entender. Então eu falei que as 2 testemunhas do Apocalipse, nada mais, nada menos, foi o ministério da lei de Moisés, que Moisés representou em vida. Falei também que a outra testemunha era o profeta Elias. A pessoa do profeta Elias viva representou o ministério dos profetas, que quando Deus, naquele evento, trouxe o juízo no ano 70 D.C. depois de Cristo, não é 1970, é o ano na cronologia dos calendários de Gregório, de Júlio, aquele ano 70 na história. Ali foi aquele evento escatológico da ressurreição do último dia, que Marta e Maria, naquele diálogo, falou, os profetas falaram, Daniel, Amós, Naum, Joel e vários outros profetas falaram, até o próprio Salvador da destruição. Ele confirmou nos dias da sua carne, capítulo 24 de Mateus, Marcos 13, Lucas 21. Você pode ler que é o mesmo assunto. E as evidências estão aí. As evidências que foi destruído é que nós temos a evidência do historiador Flávio Joséfo, que nasceu no ano 37, depois que o Salvador tinha morrido. Ele tinha 4 anos, depois de 4 anos ele nasceu, que o Salvador tinha morrido no ano 33, e ele nasceu no ano 37, Flávio Joséfo, e ali passou a adolescência dele,
contaram para ele, os seus contemporâneos ali, o que realmente aconteceu lá dentro dos muros de Jerusalém. E nós temos as evidências dos imperadores Tito, Vespasiano. Temos aí a estátua comprovando, eles levando os objetos sagrados do templo na destruição. Isso é fatos históricos que não temos como, é inquestionável, é irrefutável, porque a teologia futurista, e juntamente com a religião, eu respeito os irmãos futuristas, dizem que o livro do Apocalipse foi escrito no ano 96, por João na ilha de Patmos, que tem história, tem o imperador Domiciliano, e foi escrito em 95, mas 95 o apóstolo João já estava idoso, sim, verdade, e ele já estava com o corpo dele transformado. Ele recebeu o Espírito de Deus dentro dele para sempre, até ele deixar sua habitação física. Eu quero dizer, os irmãos preteristas parciais, os irmãos futuristas, aqueles que não acreditam que as profecias não se cumpriram, que vai se cumprir, aqueles que acreditam que a metade das profecias vão se cumprir, ainda vai haver ressurreição do último dia, que no ano 95, 96, o corpo de João, o corpo de Tito, o corpo de Filemão, o corpo de Timóteo já tinha se revestido da incorruptibilidade, já tinha recebido um corpo de glória em um corpo de carne. Eles já tinham sido arrebatados, tirados do mundo Aion velho, e trazido para um novo Aion, um novo céu e a nova terra. Apocalipse capítulo 21. Vamos chegar lá. Aquele resumo, nós já entendemos que não foi a pessoa de Elias que voltou à vida, a alma penada dele. Também não foi a alma penada de Moisés, porque a religião diz que eles vão voltar depois de 21 séculos, vai entrar dentro de Tel Aviv e vai fazer aqueles sinais todos, com fogo. Moisés vai fazer aquele sinal que fez no passado. Isso é reencarnação, isto é espiritismo, isso é Allan Kardec. Nós falamos de Yahushua, que chegou no português Brasil, Jesus. Falamos não de espiritismo, não de almas penadas, mas falamos de ressurreição dos espíritos, falamos de ressurreição dos mortos. Aí as pessoas perguntam para mim, mas Fernando, você leu lá o capítulo 11, mas só que você não explicou para nós. Eu quero que você explique rapidinho para nós. Quando fala que a arca foi vista, o capítulo de número 11, versículo 13, que diz assim, capítulo 11, só para nós já entrar no capítulo de número 12, falamos que a última trombeta foi tocada, que a palavra trombeta é simbólica, que é a última palavra, é a palavra do Criador, do Altíssimo, que deu para a destruição de Jerusalém, que não foi aqueles chifres de carneiro lá do antigo pacto, também não é a shofar, que eles chamam de shofar aí, em Israel atual de hoje, em Tel Aviv. As suas festas cerimoniais, que esses irmãos judaizados, sionistas, eles precisam ser salvos na mente, porque eles acreditam na Talmud, e a Talmud fala coisas terríveis de Yahushua, de Jesus. Se nós recebêssemos a cópia da Talmud, meus irmãos, vocês iam ver que barbaridade. É porque eles, o gentio, falando assim, gentios, a gente usa essa palavra gentios para nós entender, mas são um grupo de pessoas que não acreditam no sacrifício do nosso Salvador e precisa ser salvos das suas mentes em vida e acreditar. O versículo 13 diz, e naquela mesma hora houve um grande terremoto. Falamos que o terremoto simboliza a destruição da velha aliança, vírgula, e caiu a 10ª parte da cidade, vírgula, e o terremoto foram mortos 7.000 homens, simbólicos também. O Flávio José disse que foi 1.100 judeus, hebreus, que morreram, quase 1.200.000, mas a Bíblia está falando 7.000 homens, simbólico. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória a Deus do céu. É o capítulo 11, vamos ver aqui direitinho para nós
A pessoa perguntou, e a arca que foi vista? Isso é o versículo 19 que eu tinha marcado aqui, mas foi bom nós ler lá o 13 para nós entender mais um pouquinho. Olha só. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, vírgula, ponto, vai continuar. E houve relâmpagos, e vozes, trovões, vírgula, e terremotos e grande saraiva. Quando nós aqui falamos de terremotos, falamos de destruição na visão que ele recebe na ilha de Patmos. Quando nós falamos aqui que abriu-se, quando na visão fala no versículo 19 que abriu-se o templo, abriu-se no céu o templo de Deus. Essa palavra abriu-se no céu, o templo de Deus, não é, eu quero confirmar para vocês aqui, meus queridos irmãos, que não é esse céu que João viu na visão. Esse céu azul que nós estamos vendo aqui, que nós vemos nos dias da nossa vida. Ele está dizendo que abriu-se a nova aliança, abriu-se o novo céu, a nova terra que veio de Deus. Os irmãos estão entendendo? Não é que abriu esse tecido da realidade, falando assim, esse azul, onde estão os astros, as estrelas, o sol, a lua, que é invisível, onde formam os trovões. Não é esse céu dos pássaros, não é este céu que João viu na visão se abrindo. Abriu-se a nova aliança. Esta é a visão. E aí ele diz, a pessoa perguntou, mas e aquela arca lá? E a arca dos 10 mandamentos, aquela arca que Moisés recebeu no monte Sinai, que colocou ali dentro, quando ele subiu ao monte, desceu. Era aquela arca da aliança que representava a presença de Deus, era aquela arca que foi para a casa de Obed-Edom, e 3 meses ali ele foi abençoado em tudo, espiritualmente, materialmente. É esta arca mesmo, a arca de madeira, a arca física. E abriu-se o céu e viu a arca no templo de Deus. Então, olha como isso aqui é interessante, nós ler a Bíblia de uma forma simbólica, profética, literal. Quando diz abriu o céu e viu a arca no templo de Deus, como é que pode uma coisa física que nós tocamos, apalpamos, pegamos, dizer que esta mesma, materialmente falando, literalmente falando, ela entrou nesse invisível? Não. Está mostrando para nós que quando chegou o novo céu, que é a nova aliança, quando foi destruída a velha aliança, apareceu a arca e foi vista. Ele diz na visão que foi vista. Isto aqui é muito interessante, meus irmãos, é que nós prestamos muita atenção que foi vista a arca da aliança. Na visão de João, ele viu. Ele diz, e houve relâmpagos, que é juízo. Marque aí. E vozes, as vozes, olha a trombeta que eu falei para vocês. Trovões, outra palavra para juízo. Terremoto, destruição da velha aliança. E grande saraiva, que estava representando o fogo, que Flávio José diz que Jerusalém foi destruída com fogo, como Pedro falou também. Os elementos arderão, o mundo que subsiste arderão, era um mundo da lei. Então nós vamos vendo aqui que as pessoas perguntam, mas será que na visão é literalmente João viu essa arca lá? Essa arca, muitos dizem que foi perdida lá quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém, lá no Daniel, no tempo de Daniel. Foi perdida, foi enterrada. Outros dizem, outra linha de pensamento que eu acredito, que ela ficou naquele local que era a casa de pedra de Edom, e ficou lá. E apareceu em 1990, 1933, corrigindo aqui, um homem nasce aí, eles colocaram o aventureiro, né? As pessoas, aqui é a minha opinião, você pode acreditar, meus queridos irmãos, que vocês quiserem, mas a minha opinião, eu assim
por este homem, nesse ano de 1933, esse homem chamado Ron Haidt, vou colocar Ron aqui, por ele ter perdido a sua mente numa instituição religiosa chamada Igreja Adventista. Ele foi um arqueólogo amador. Ele escolheu essa profissão, mas eles colocaram aqui aventureiros. Ele foi um aventureiro, segundo eles, e ele fez vários descobrimentos arqueólogos, mais de 100. Tem um senhor aqui que ele fala pesado, que ele não acredita, que é tudo mentira. Esse senhor chamado Caio Fábio, ele viu o vídeo dele, ele tem vários vídeos aqui no YouTube. E eu, assim, pessoalmente, Fernando, eu acredito sim que essas descobertas deles, eu não posso dizer todas, mas 70%, 80% eu acredito sim, porque Deus, ele usou as coisas que não são para confundir que são. Esta é a verdade. E ele sim, com a sua busca amadora, Deus deu entendimento para ele. Demos uma pausa aqui, mas voltamos. Deus deu entendimento para ele fazer essa descoberta. Ele nasceu em 1933, morreu em 1999, aos 66 anos. E ele fazia muitas viagens. Foi ele que descobriu o Monte Jabal Olor. Ele buscou o Monte Jabal Olor, que o apóstolo Paulo disse que, de forma de alegoria, que o Monte Sinai representava Agar, a escrava, e o monte que corresponde a Jerusalém, a livre, e fala que esse monte que representava Agar, que está, no tempo da escrita ali que ele estava falando, está na Arábia. Esse monte se encontra lá e vai estar lá eternamente, está lá na Arábia Saudita, ali perto onde tudo aconteceu, ali no deserto, ali em Midian, ali a família de Moisés, que ele encontrou a esposa, Zíbora, seus filhos. Então tudo está comprovando que as suas veracidades, as suas descobertas não pode ser de forma nenhuma, pode ser até questionada. Mas eu, Fernando Pereira Batista, eu acredito que tem muitas verdades aí. Tem muitas verdades, porque as pessoas perguntam, mas tem esses vídeos dele aqui no YouTube, mas só que ele não filmou, não tem filmagem. Não, ele vai dar uma reportagem lá em Tel Aviv, em Israel. Ele fala que o sangue de Yahushua, capítulo 27 de Mateus, que quando ele morre, houve aquele terremoto ali, as fendas se mexeram muito e o sangue dele caiu sobre a arca, e ele fez as suas escavações, encontrou ali 3 caixas, depois foi cavando mais profundo e achou ali a arca ainda com sangue de Yahushua, E aí ele leva lá para o laboratório israelense. Aí é que está o grande problema. E ele diz, na sua velhice já, que um dia o mundo saberá que foi achada a arca da aliança de Deus, e que os judeus que ele entregou, se realmente é verdade, é verídico isso, se ele entregou essa arca ao laboratório israelense, a ciência, os arqueólogos israelenses, eles nunca vão revelar, porque os israelenses, eles são sionistas, eles são senhores, chamados aí senhores do mundo, eles são os judeus da ONU de 1948, eles são americanos, falando assim, por isso que Israel tem um exército mais forte do mundo. Eles não são os hebreus da Bíblia do Almeida. Os irmãos entenderam, eles estão no lugar onde estavam os hebreus. Mas as pessoas falam, mas Fernando, você está perseguindo, você é antissemita. Não, eu não sou antissemita. Eu digo pelas escrituras que eles não são judeus, eles são judeus europeus. Eles são casarianos. Eles não são da Bíblia. Por isso que eles não acreditam no sacrifício do nosso Salvador. Até na sua bandeira mostra quem eles são, qual Deus que eles servem, com sua pirâmide para cima, para baixo,
é a pirâmide, que mostra que tem um domínio para cima, para baixo. É o símbolo dos túmulos dos faraó. E eles sabem que Askenazi, eles são da descendência de Askenazi. Se perguntar para eles, eu já conheci com eles pessoalmente, e eles falaram que é descendente de Askenazi. Mas eles estão lá com os elementos, tentando costurar aquilo que foi rasgado, a lei. Então aqui, eu só trouxe isso aqui para você entender. Eu acredito que a arca foi achada e que está lá no território, no Oriente Médio, chamada Terra de Israel. Está escondida, está isolada, assim como está o monte da Arábia, cercada pelo exército arabiano, da Arábia Saudita, com toda a força. Então nós temos aí as provas. Eu gosto muito de história, eu gosto, se fosse para mim ser um arqueólogo, seria muito importante para mim. Aqui a gente fala da graça de Deus, aqui a gente vai na história, aqui a gente vai levando essa mensagem para salvar as almas dos eleitos, as vidas dos eleitos dentro desse sistema religioso. Igual eu falei, ele era adventista, teve um problema no final da sua vida ali com família, mas eu acredito sim que isso foi verídico. A arca foi encontrada, porque aqui na revelação, João, na visão, na escrita do Apocalipse, ele viu a arca de Deus. Ele não viu a arca de Deus. Aí os pessoal chega lá e coloca, não, mas ele viu a arca de Deus lá no céu. Como que a arca foi encontrada? Mas como que uma arca física, meus irmãos, vai estar no céu, vai entrar no céu? No céu não entra carne e sangue, não entra coisas físicas. O céu era nova aliança. Quando Jerusalém foi destruída, quando os objetos foram saqueados, levados pelos exército romano, porque ali no meio do exército romano tinha soldados da Síria, soldados do Egito, tinha soldado da Líbia, tinha soldado que era da Arábia, falando assim, que tinham raiva dos hebreus. Os irmãos entenderam? Então nós vamos vendo aqui, descobrindo que na visão ele diz que foi vista a arca. Então, se foi vista, meus irmãos, nós entendemos sim que a mesma foi encontrada, está com um exército chamado israelense, que é o próprio exército americano. Então nós agora vamos aqui ficar a resposta aos irmãos sobre isto. Agora nós vamos aqui entrar numa coisa muito importante hoje, que é o Cordeiro e os seus remidos. Aliás, vamos entrar aqui falando do capítulo de número 12. Capítulo 12. Eu já estou indo lá para o capítulo 14 do Apocalipse. Isso é muito relevante. Hoje é muito forte. Hoje nós vamos falar sobre a mulher e o dragão, onde tem vários ensinamentos sobre esse capítulo 12 aqui no YouTube, dentro das religiões. Quando nós lemos esse capítulo 12 do Apocalipse de uma forma somente literal, nós entendemos que a Bíblia, quando eles leem, né? Nós, em graça a Deus, já deu esse entendimento. Quando eles leem essa passagem do capítulo 12, essa visão do capítulo 12, literalmente, eles criam um filme. Uns filmes de Piscarp, aquele homem que faz filme, cria um filme de Hollywood. Porque a visão é visão, meus irmãos. Revelação é revelação. Você não viu o que está escrito, como eu já li lá no capítulo 17 de Mateus, versículo 9, que quando o Salvador Yahushua desceu com Pedro, Tiago e João, ele disse, não conte ninguém essa visão da transfiguração. Então foi uma visão. Aqui é a mesma coisa. O livro do Apocalipse foi a revelação, a visão que Deus deu a João, ele de Patmos, para mostrar como seria literalmente a destruição de Jerusalém. Ele usou símbolos, ele usou profecias, e realmente aconteceu literalmente ali nos muros, dentro dos muros de Jerusalém. Então, o capítulo 12 tem vários entendimentos, e tem entendimentos, meus irmãos, que passam dos limites. Tem um senhor aqui também, que ele é japonês ou chinês, ele fala sobre esse dragão. Ele tem não sei quantas milhões de visualizações. Ele diz que o dragão do capítulo 12 do Apocalipse, que perseguiu a mulher,
era aquele mesmo dragão lá do livro de Gênesis, que era a antiga serpente, que passado o tempo, aquela antiga serpente foi crescendo, foi passando séculos mais séculos, anos mais anos, e aquela antiga serpente lá do Éden foi crescendo, e diz ele que cresceu ainda de uma forma espiritual, mas que não cresceu de uma forma material, mas cresceu espiritualmente, que virou de anjo caído, virou um dragão com tanto poder que ele tomou aquilo que era de Adão, de Eva, tomou o reino e ele cresceu 21 séculos, ele se tornou o Todo-Poderoso. E aí que eu digo que a religião, ela quer diminuir a soberania de Deus. Na religião, Deus não é soberano. O Deus deles lá, mas em graça, Deus é único, é soberano. Todas as coisas é para Ele, tudo vem dele. Ele é o dono de tudo, do bem. Ele domina o mal, dele é o bem. Ele é o único. Os hebreus acreditavam assim. Assim nós em graça acreditamos. Eles eram monoteístas. A crença em um único ser espiritual, Deus. Assim nós em graça. E que Ele faz tudo o que Ele apraz fazer. Então, e vários e milhares, falando assim, de entendimento sobre esse capítulo 12, que dá para fazer um filme, meus amados. Se eu fosse fazer um filme, lendo esse capítulo 12 aqui do Apocalipse, não só o capítulo 12, mas o livro do Apocalipse todo, do capítulo 1 até o capítulo 22, dá para eles fazer filme, porque eles fazem, né? Eles já fizeram novela, falando assim, tá aí passando a reprise na mídia, fizeram a novela do Apocalipse, né? Fizeram filmes e filmes. E aí é uma barbaridade, né, meus irmãos? É uma barbaridade. Aquilo ali tudo é uma fantasia, tudo por dinheiro, pelo dólar, pelo real. Infelizmente é isso, meus irmãos. Para ter poder, para ter renda. E aí coloca medo nos filhos de Deus. Mas Deus levantou os pregadores, os ensinadores da graça de Deus. Está colocando aqui nessa plataforma chamada YouTube, no Facebook, para transmitir, não só aqui, mas aqui em casa também, aonde nós for. Nós somos aquilo que o apóstolo Paulo disse, nós somos os pequenos, aquilo que não é, que não são. Não temos carro importado, não temos carro blindado, não temos segurança, não temos um templo com CNPJ, não vivemos de dízimo, mas nós vivemos da fé. Então você chegar e dizer ao público, dizer numa plataforma digital que esse dragão cresceu, que é o diabo, que é Satanás, é um ser espiritual, você passou dos limites. Você não recebeu o entendimento da graça de Deus. Você pode ser famoso, você pode ser da mídia, você pode ser teólogo, mas se você não confirmar a interpretação das Escrituras, meus irmãos, você não teve o conhecimento da graça de Deus. E a dono da graça é Yahushua, é Jesus. Nós somos aqui apenas um instrumento. O título diz: A Mulher e o Dragão. Então aqui nós já vê que nós temos aqui na visão a mulher e o dragão. Fernando, eu já vi muitos ensinamentos sobre o Apocalipse 12, que eles dizem que a mulher, uns dizem que a mulher é Israel, na visão de João. Outros dizem que a mulher é a igreja. E outros dizem que a mulher é Maria, segundo a carne, mãe de Jesus. Então marque aí, meu amado. A mulher é Israel. Primeiro,
a mulher é a igreja. Segundo, a mulher, terceiro, é Maria, mãe de Jesus, mãe de Yahushua na carne. Falando sobre o dragão do Apocalipse, o que a religião faz aqui? Leem de uma forma literal, somente literalmente o dragão, e diz que o dragão para eles é o ser que se rebelou lá nesses céus aqui que nós olhamos para cima. Houve uma rebelião. Miguel, seus anjos, batalharam lá nesses céus e houve uma rebelião. Eles dizem que o livro de Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel, o livro do profeta Isaías, Ezequiel 28, Isaías, dizem que ali mostra que ele tentou tomar o trono do Altíssimo. Mas o livro de Ezequiel e o livro do profeta Isaías, do profeta Ezequiel, se trata e fala claramente de um homem, não fala de um ser espiritual. O filho do rei de Tiro se usurpou. E o rei da Babilônia não está falando que foi um ser espiritual. E eles vão em Gênesis e diz que houve uma rebelião no céu, que esse dragão, que deram o nome Lúcifer, que significa luz, literalmente falando, foi um soldado romano. Eu vou estar falando para vocês depois. E eles fizeram a Bíblia evangélica, Bíblia do rodapé, Bíblia das religiões. Faltaram só eles rasgar as páginas da cópia de João Ferreira de Almeida. Com todo respeito, meus irmãos, não dá. É muita falácia esse sistema religioso, não dá, meus irmãos, não dá. E diz que houve uma peleja no céu e Miguel com seus anjos batalharam e venceu e jogou esse anjo que se rebeliou, que quis tomar o trono de Deus, do Altíssimo, caiu sobre essa terra. E diz eles que a terra era sem forma e vazia. Vai vendo a história, que a terra ficou sem forma e vazia, que a terra era sem forma e vazia porque o diabo e seus anjos caíram aqui e foram expulsos, porque Deus expulsou. Quando ele cai aqui, depois que Deus cria o homem, esse ser espiritual que a religião inventou, ele entra lá no jardim do Éden, engana Eva, engana Adão. E aí de lá para cá, ele veio crescendo, como esse Senhor diz, que ele veio crescendo. Depois ele virou demônios. Eles vão lá em Judas, no capítulo 1, que fala de carne, está falando de habitação, não está falando de ser espiritual, carne, está falando de carne ali, meus amados, de pessoas que deixaram a sua habitação. Anjos, pessoas com almas. Depois eu vou estar lendo também isso aqui. E diz que virou demônio. Olha, vai vendo a história. E que o livro de Judas diz que ele foi preso às cadeias eternas até o dia do juízo. E que esse juízo ainda irá acontecer no futuro incerto. E que aqueles demônios caíram e viraram Pombagira, Exu Caveira, Omulu, Herê. Vai vendo a história da religião. Esta é a série do Apocalipse, agora está revelado o mistério. E que esses demônios entram, esses demônios espirituais, esse anjo que caiu virou demônio. Era luz,
Olha a história dele, da teologia dos teólogos. Era luz, portava luz, caiu na terra, virou trevas e agora entra na vida das pessoas. E Deus deixou ele tentar Jesus no deserto, Lucas capítulo 4, e que ele tentou Jesus, Satanás tentou Jesus, que ele entrou no Gadareno, fez o Gadareno ir para cemitério, que entrou naquele jovem que se jogava no fogo, que a Bíblia diz no Novo Testamento, né? Mateus, Novo Testamento, Marcos, Lucas, João, que aparece lá os demônios. E aí eles vão inventando essas falácias. E que esses demônios hoje são os demônios com menos poderes, que são chamados de Herê, Pombagira, Chucaveira, e vai outros nomes africanos. Pombagira, olha, meu amado, não dá. Os filhos de Deus têm que sair desse sistema podre. E que esse anjo, ele vai ser julgado ainda. Que ele é o inimigo número 1 de Deus. Mas só que a mensagem da graça não diz isso. As escrituras não diz isso. A cópia do Almeida não diz isto. Os livros apócrifos também não diz isto. Os historiadores do passado não diz isto. Os hebreus acreditavam num único Deus. A Bíblia fala de um único Deus. Isaías 45, versículo 7, ele diz: eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço paz e eu faço guerra. Eu, Senhor, crio todas essas coisas. Você está entendendo, meu amado? Já pensou uma rebelião no céu? Então esse céu aqui é caído. Deus não é poderoso. Deus deixou Satanás matar Jesus. Deus deixou esse ser espiritual tentar ele lá no deserto. E olha que é Deus que está ainda usando o capiroto. Olha lá, capiroto. Vai lá, faz isso com ele, capiroto. Faz isso com meu filho, com a minha filha. Não, isso é ilógico, meu amado, na mensagem da graça de Deus. Eu quero dizer a vocês, meus irmãos amados, querido canal Yahushua reina para sempre, que nos céus de Deus, nos céus do Altíssimo, daquele que reina e vive pelo século do século, aquele que criou os mares, que criou o sol, a lua, as estrelas, que criou as nossas almas viventes, que criou a água, que criou a luz, aquele que diz haja luz, houve luz. Eu quero dizer para você, este que tem poder sobre tudo, sobre todos, que tem um poder absoluto sobre o espírito, sobre a carne humana, sobre os animais, sobre os répteis, sobre os insetos, sobre as pragas. Ele mesmo, nunca houve uma rebelião contra ele no céu e nunca haverá. Nunca. Já pensou, meus irmãos? Eu aqui na terra sendo filho de Deus, você sendo filha de Deus, o diabo te perseguindo e Deus sem fazer nada. A mandado dele, Deus mandando um ser espiritual, sendo seu capacho, sendo laranja, mandando ele perseguir e matar o povo dele, o filho e as filhas dele. Isso não existe, é ilógico. Então, esses pensamentos é das religiões que lê a Bíblia de uma forma literalmente, que ele entrou lá no Éden, esse ser espiritual, e Deus não viu. Deus não viu ele entrar no Éden. Deus ficou lá no trono, sentado, sem fazer nada. Deus também não viu ele se rebeliar. Eles dizem que ele só pensou no coração ser espiritual. Mas como que o ser espiritual pensa no coração? Pois quem tem coração somente é humano, é a alma vivente que tem sentimento. Anjos espirituais que não possuem alma, eles não têm sentimentos. Eles são espíritos. Você está vendo como a mensagem da graça, ela esclarece para nós que nunca houve uma rebelião? Que todos os livros que falam de Lúcifer, seja o livro chamado
a criação do universo e outros livros não são verdadeiros, não são inspirados, meus irmãos. Tem livros apócrifos que é inspirados, mas tem livros que não são inspirados, que o Concílio de Nicéia, juntamente com Roma, com a Grécia, com suas mitologias, criaram estes livros para colocar medo nos filhos e nas filhas de Deus, para colocar um poder ao contrário, para dizer que Deus não é único, mas Deus é único. Então nós já vamos vendo aqui que a mulher e o dragão. Dragão, quem é o dragão, Fernando? Você falou que eles dizem que o dragão é Satanás, o diabo, a antiga serpente, o capiroto, o ser das trevas, aquele tridente, sabe? Que entra nos carnavais com aquela roupa vermelha, que tá lá na mitologia, né? Poseidon, lá, aquele deus da água, aquele tridente. Não, meu amado. O que a Bíblia diz? Vamos para as Escrituras. E capítulo 12 do Apocalipse diz assim: e viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, vírgula, e tendo a lua debaixo dos seus pés, vírgula, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. O versículo 1. Eu vou versículo por versículo para nós entender aqui, meu amado. Tem outros vídeos que eu estava vendo aí na internet e muitas pessoas, muitos filhos de Deus colocaram assim: nossa, eu nunca vi uma explicação tão maravilhosa de todas que eu já vi do que esta. Mas quando você ouvir esta, eu convido você, pelo Espírito de Deus, a ouvir esta mensagem. Porque esta não é minha mensagem, não é a mensagem dos pregadores que falam da graça de Deus, que foram salvos na mente, mas é a mensagem do Evangelho, a mensagem de Deus. Então nós já vemos que é um sinal, isso aqui não é literalmente. Então eu quero deixar bem claro aos irmãos do canal Yahushua Reina para Sempre, que ele viu na visão, na ilha de Patmos, ele viu na visão que não foi literalmente um sinal. Aonde ele viu, Fernando? O sinal estava onde? No céu. No lugar novo. No lugar que não era literal. No céu. El, falando assim, no grego. E aí ele diz: uma mulher vestida do sol. Agora eu pergunto, como que pode uma mulher, ser humana, feminina, você já viu alguma mulher vestida do sol? Não existe isso, meu amado. Isso é simbólico, é uma visão. Jamais vai ver uma mulher aí, em toda a história da humanidade, e nunca verá uma mulher vestida de sol. Mas a religião lê isso aqui de uma forma literal. E aí forma a Bíblia de Hollywood. Forma a Bíblia da calçada da fama nos Estados Unidos. Aí ele diz: tendo a lua debaixo dos seus pés. Ainda tem, ela estava vestida com sol e estava com a lua debaixo dos seus pés. E uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Agora nós vamos descobrir, né, irmãos, quem era esta mulher. Se ela era Israel, se ela era, eu falo assim, tudo no passado. Sabe por quê, irmãos? Eu falo no passado, a sétima trombeta foi tocada. As almas de baixo, eles viu as almas debaixo do altar, tudo no passado, porque as profecias estão cumpridas. Isso aqui não é futurismo. Profecias cumpridas, feitas, realizadas. Ele disse: Testelestai, tudo está feito. Eu falei para você, se essa mulher vestida com sol, com a lua debaixo dos seus pés, primeiro ela era Israel, representava Israel,
ela representava a igreja ou ela a mesma representava Maria, a mulher Maria, Mariá, Mariém. Em português Brasil, Maria, mãe de Yahushua, mãe de Jesus. Falei também que a religião acredita que o dragão é um ser espiritual. Mas a mensagem da graça vai mostrar a vocês a Bíblia já interpretada, não é o Fernando. João capítulo 2, versículo 4. O que diz João capítulo 2, versículo 4? Eu vou ter que fazer outro vídeo, meus irmãos, vai ficar muito maior esse vídeo. Vai ficar aí 2 horas, vai ficar um pouco longo e pesado, mas tem que fazer em 2 partes. Porque aqui tudo é pela fé. Vou fazer em 2 partes, sim. Nós já estamos com 50 minutos, nem entrei na introdução. João capítulo 2, vamos ver quem era. Primeiro, vamos ver se essa mulher era Israel, se era a igreja, ou se era Maria, representada aqui na visão de João do Apocalipse 12. Vamos lá, João capítulo de número 2. Vamos ver. O livro histórico que eles chamam de Evangelho. Vamos lá. O livro histórico de João. Capítulo de número 2. O que diz, Fernando? Vamos ver. Vamos descobrir quem era esta mulher. Vestida do sol com a lua debaixo dos seus pés. Versículo 4. Diz assim. João capítulo 2, versículo 4. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Interrogação. Ainda não é chegada a minha hora. Olha, meus amados, aqui você já está descobrindo aqui no canal Yahushua Reina para Sempre quem é esta mulher. Aqui já tem um passo de 10%. Já tem aqui, você já está sabendo quem foi esta mulher, vestida com sol, com a lua debaixo dos seus pés. João, mais para frente agora, capítulo 19. Vamos ver. João capítulo 19. Vamos ver o que diz aqui. João 19. E versículo de número 26 diz assim. João 19, versículo 26. João capítulo 19, versículo 26 diz assim. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, vírgula, e que o discípulo a quem ele amava estava presente. O discípulo que ele amava estava presente. Nós entendemos que era João mesmo. E disse a sua mãe, mulher, eis aí teu filho. Agora ficou mais fácil para nós descobrir quem era esta mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e com diademas, 12 diademas sobre a sua cabeça. Agora vamos entender, mas vamos seguir aqui, descobrindo quem é a mulher do Apocalipse capítulo 12, esse sinal que ele viu na visão. Já está descartado, pode deletar que esta mulher era Israel. Não era Israel. Então, você já descarta. Agora ficamos com a igreja,
e ficamos com Maria, a mãe de Yahushua. Não era as tribos, não era o povo hebreu, não era. Pelo seguinte fato que não era. Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Vamos lá em Apocalipse 12, 17, que é o capítulo que estamos lendo hoje na série. Pelo fato que não era Israel. Vamos lá. Não era os filhos de Jacó, falando assim. Não eram as 12 tribos de Israel. Não eram os hebreus segundo a carne. Olha só. O versículo 17 diz assim: E o dragão irou-se contra a mulher, vírgula, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, e os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Olha aí, meus amados. Como que poderia ser a mulher Israel se eles, os judeus, escribas, fariseus, zelotes, essênios, rejeitou? Como que eles poderiam dar testemunho de Jesus? Como que essa mulher era Israel? O povo hebreu não poderia dar testemunho de Jesus. Por quê, Fernando? Porque eles o rejeitou. João, capítulo de número 1 e versículo 11. João, capítulo 1 e versículo de número 11. Esta é a série do Apocalipse, agora está revelado o mistério, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e você já vai entendendo a palavra, a cópia do Almeida, a escritura já interpretada. Aqui não forçamos a interpretação, mas deixamos a Bíblia já está interpretada, ela já está interpretada. Não interpretamos com a nossa razão e nem as nossas imaginações. João capítulo 1, versículo 11, isso é bem claro, meus irmãos, que os hebreus não tinham como dar testemunho de Jesus. Por quê, Fernando? Porque os mesmos o rejeitou. Olha só. João capítulo 1, versículo 11 diz: veio para o que era seu, vírgula, e os seus não receberam, ponto final. O versículo 12 fala quem eram os seus descendentes, os descendentes da mulher que estava vestida de sol, que estes aqui deu testemunho. Versículo 12, com a lua debaixo dos seus pés, com 12, olha só, com a coroa sobre a sua cabeça. Olha que coisa interessante, Fernando. Versículo 12, mas, vírgula, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Só os filhos e as filhas de Deus podem dar testemunho desta graça, desse evangelho da graça. Por isso que não jamais era os hebreus. Os irmãos estão entendendo a série do Apocalipse, agora está revelado o mistério. 1 Tessalonicenses, Paulo escrevendo a Tessalônica. Vamos ver o que Paulo disse. Capítulo 2, versículo 15, ele diz, vamos ver se é isso mesmo. Capítulo 2, versículo 15 diz: 1 Tessalonicenses, não é 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Vamos lá. 1
Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, diz assim: os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, vírgula, e nos têm perseguido e não agradam a Deus e são contrários a todos os homens. Olha aqui, meus amados, o que o apóstolo Paulo diz aos tessalônicos, a igreja de Tessalônica, que eles, por rejeitarem o Messias, era contrário a todos os homens. Como que eles poderiam dar testemunho de Jesus? Por isso que não eram os hebreus, não era Israel. Então nós vemos que primeiro não é Israel. Segundo, não é o povo hebreu, porque o rejeitou. E terceiro, Israel não é chamada de mulher. Israel não é chamada mulher, e sim Maria. Os irmãos estão entendendo, meus amados? Maria veio da descendência, era da descendência de Israel, mas os seus descendentes é que deram testemunho. Os filhos da salvação veio de quem, Fernando? De Maria. Da onde que a Yeshua nasceu? De Maria. Da onde os filhos da salvação vêm? Da mulher. Da onde os filhos da salvação vêm? De Eva. Então nós já entendemos, meus amados, que não era também a igreja. A igreja, esta mulher do capítulo 12 do Apocalipse, não era a igreja. Também não era Israel, mas era Maria, a mãe de Jesus. Maria era o sinal que apareceu para João no Apocalipse capítulo 12. Maria agraciada, escolhida entre as mulheres, virgem, que o próprio Deus se revestiu de carne dentro dela para os seus descendentes, os descendentes da salvação, da obediência, que viria a ser salvo na mente, saíram dela. E o versículo do capítulo 12, versículo 17, fala que o dragão perseguiu os descendentes da mulher. Por que perseguiu os descendentes da mulher, meus irmãos? Porque o dragão, que a religião diz que é um ser espiritual, o Satanás. Você vai saber aqui na série do Apocalipse, agora está revelado quem foi o dragão que perseguiu os descendentes da mulher, Maria. Vamos voltar lá ao livro do Apocalipse, capítulo de número 12, versículo 2 agora. Olha como é interessante. Vamos para o versículo 1. Eu vou agora terminar essa primeira parte. Vou voltar falando para vocês, meus irmãos, não perca, quem foi o dragão que quis devorar, matar a mulher que estava prestes a dar luz. Essa mulher, Maria, ela daria luz aos filhos da salvação, daria luz a Israel espiritual, daria luz a Israel espiritual, que inclui igreja,
que inclui hebreus, que inclui gregos, que inclui romanos, que inclui todos aqueles que receberam do capítulo 1 e versículo 11 de João. Essa série é maravilhosa porque nós já vamos entendendo versículo por versículo, capítulo por capítulo, versículo por versículo, com o entendimento da graça de Deus. E ela tinha uma coroa de estrelas sobre a sua cabeça, 12 estrelas sobre, olha só, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. As 12 tribos de Israel, estava mostrando na visão que ela veio da descendência de Israel. Quem veio da descendência de Israel? Maria, a mulher. Demos uma pausa aqui, mas voltamos, meus queridos irmãos. O versículo de número 2 diz assim: nós já entendemos aqui que não era os hebreus, Israel, os filhos de Jacó, as 12 tribos, mas que essa mulher veio das 12 tribos, veio da descendência. Os irmãos entenderam? E que ela tinha 12 estrelas sobre a cabeça, as 12 tribos de Israel, porque era da descendência de Israel. E estava grávida, versículo 2, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Versículo 3, e viu-se outro, olha, o primeiro sinal foi ela vestida de sol, representando, o que representou esse sol nesse sinal, Fernando? O primeiro sinal, me explica aí, Fernando, que eu estou em dúvida. Esse sol representava o quê? Eu já falei para vocês aqui no canal Yahushua, Reino para Sempre, nos capítulos que passou, que o sol ele ficou preto como saco de silício. Expliquei para você o que significava. Expliquei que a lua ficou vermelha na visão e que as estrelas caíram do céu. Falei para vocês, meus irmãos, que o sol representava o governo de Deus por causa do livro de Gênesis, capítulo 1, que eles liam lá, era a figura de linguagem para governar o dia, o sol, as estrelas para governar, a lua para governar a noite. Então eles tinham essa palavra e figura de linguagem. Então ela vestida de sol representava o quê? Que ela estava vestida do próprio governo de Deus. Deus estava governando a vida de Maria. Este é o sinal, o primeiro sinal, para vocês entenderem que o sol representou vestida ela de sol, porque dela, do governo de Deus, estava mostrando a visão, que do governo dele, do Criador, do Altíssimo, ele ia do seu próprio governo, falando categoricamente, do seu próprio governo, ele ia se revestir de carne e sangue. O que representava a lua? Governo à noite. Estava representando que com aquele momento difícil, porque representava a noite, aquele momento difícil da escuridão, ela ia dar luz. Os irmãos estão entendendo, meus amados? Mas agora o versículo 2, versículo 3, ela diz, versículo 3, e viu-se outro sinal no céu, que é outro sinal, segundo sinal, eis que era um grande dragão, vermelho, vírgula, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Eu vou parar aqui agora, 1h10. Vou parar agora no segundo sinal que ele viu na visão. Versículo 3 do dragão.
E eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Era um dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Capítulo 12, versículo 3. Eu vou parar aqui no segundo sinal. Ele viu um segundo sinal no céu de um dragão com 7 cabeças e 7 diademas. Tinha 7 cabeças, 7 cabeças e 10 chifres. E sobre as suas cabeças 7 diademas. O sistema religioso diz que aqui é um ser espiritual. Que eles literalmente diz, é um ser espiritual que queria matar a mulher. Mas como, meus amados? Um ser espiritual querer matar uma mulher na visão? Isso é ilógico. Essa aqui é a série do Apocalipse. Agora está revelado o mistério para vocês entender que nós temos que ler a Bíblia de uma forma profética, literal e simbólica. Não perca agora, hein? Essa série do Apocalipse daqui para frente, capítulo 13, 14, 15, 16, que você vai se surpreender. Nós aqui já aprendemos na primeira parte do capítulo 12, na visão de João, a mulher e o dragão. Nós aprendemos que a mulher representou a própria Maria nos dias da sua vida. Veio da descendência de Jacó. Não era os hebreus, não eram as 12 tribos de Israel, não era também a igreja. Os irmãos entenderam? Fico por aqui. Não perca a segunda parte, vai ser muito maravilhoso. Vamos saber quem era o dragão do capítulo 12 do Apocalipse, versículo 13, no segundo sinal. Se ele era um ser espiritual das trevas, se era um anjo caído, diabo, um ser espiritual chamado demônio, que a religião inventou, Roma inventou, se era Satanás, um ser espiritual que entra e sai da vida das pessoas, mas só que esses demônios, que eles dizem que é um ser espiritual, eles só se manifestam dentro dos alçapões, dentro das igrejas com CNPJ. Eles só manifestam lá para aqueles homens que estão com o espírito do erro expulsar. Vamos saber quem era esse dragão do livro do Apocalipse. Não perca, meus queridos irmãos, porque esses demônios que entram lá dentro da congregação dos santos, que eles chamam, eles só se manifestam lá, dentro da casa de Deus, que eles chamam da casa de Deus. Mas eles não se manifestam lá no morro do Rio de Janeiro. Eles não se manifestam aonde estão os maiores traficantes, onde está trocando tiro. Eles não se manifestam lá. Esses demônios chamados Exu da Morte, Exu Caveira, Pombagira, não se manifestam lá. Mas os exorcistas, os cão gulosos, que eles são exorcistas, eles fazem uma magia, eles têm uma magia, hipnose nas pessoas, e aí arrumam um ser espiritual, criaram um ser espiritual para culpar a culpa das suas próprias carnes, das obras da carne, que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas capítulo 5, versículo 19, capítulo 5 e diante. Então não perca essa série. O Apocalipse já foi revelado, já foi consumado, já foi realizado, mas nós estamos aqui para mostrar essa mensagem cumprida. Um abraço a todos. Aqui é o Fernando Pereira Batista. Um abraço, boa noite, bom dia e boa tarde.